Muito bem, amigos da Mega TV Web, estamos aqui com o doutor Odovaldo Calisto, renomado advogado, um dos mais conceituados da história advocatícia de Arapongas, 35 anos já advogando aqui no município, e é um bom entendedor de leis, né? E devido a essa questão, nós estamos aqui no escritório do doutor Odovaldo para tratar de um assunto importante que muitas pessoas às vezes não se atentaram ou não tiveram acesso. Trata-se de um parecer do Ministério Público, né, pedindo a nulidade da mesa diretora da Câmara, né, onde o presidente é o senhor Oswaldinho. Odovaldo, é uma alegria, satisfação em poder falar contigo, agradecer a atenção para conosco da Mega TV Web e vamos falar sobre esse assunto para a comunidade. Ok, estamos à disposição. Se perguntar, nós respondemos. Esse parecer do Ministério Público, o que se trata para que a população entenda esse parecer, doutor? Só para esclarecer, né? A chapa de oposição, na época encabeçada pela vereadora Angélica, eles ingressaram com uma ação pretendendo a anulação da sessão de votação. Então, ou seja, restaria nula a votação e, concomitantemente, a eleição do Oswaldo para a presidência da Câmara e toda a mesa diretora. Esse processo tramitou, foram feitas as contestações, ou seja, tiveram todos os passos processuais. Agora, no final, ele é encaminhado ao Ministério Público e o Ministério Público dá um parecer. Não quer dizer que o juiz vá observar o parecer do Ministério Público, pode ser que o juiz tenha outro entendimento. Na maioria das vezes, o juiz tem uma tendência para seguir o parecer ministerial. Neste caso, especificamente, houve uma falha, que eu até digo uma falha grosseira. Tá? Por quê? Porque o Oswaldo ele era candidato à presidência, então, ou seja, ele era cabeça de chapa. No meu entendimento pessoal e pela lógica de todo o direito, pela lógica de todas as situações que envolvam eleição, não poderia o presidente presidir, ou seja, se eu sou candidato, se eu tenho total interesse na eleição, total interesse na sessão de votação, eu não posso presidir essa sessão enquanto candidato. E esse também foi o entendimento do promotor público aqui de Arapongas, o doutor Tiago, e ele colocou isso de forma muito clara, de forma muito brilhante, acadêmica, para o nosso magistrado. Pelos meus anos de experiência, eu acredito piamente que o juiz vá optar pela cassação da chapa. Ou seja, ele vai anular todos os atos que deram aso à eleição do Oswaldo e determinar que sejam realizadas novas eleições. Agora, o que eu queria deixar claro para as pessoas, primeiro, eu não sou oposição ao Oswaldo, ao contrário, o Oswaldo é um amigo pessoal. Tá? Então, eu estou falando como advogado, como pessoa que tem um entendimento um pouquinho maior do que o mediano, não é? E também não sou nem situação e nem oposição, então eu estou dando um posicionamento técnico. Agora, o que eu quero colocar para a comunidade? Essa falha não é do Oswaldo, porque o Oswaldo ele não é advogado, ele não tem formação acadêmica, ele não tem uma vivência aí a nível de Câmara de Vereadores, de Poder Legislativo, que pudesse dotar ele desse conhecimento. Então, eu reputo essa falha muito mais à assessoria da própria Câmara, assessoria, a Procuradoria Jurídica, assessoria jurídica, que faz ali todo o boneco, todo o encaminhamento da sessão, do que propriamente é o presidente Oswaldo. Então, falhou clamorosamente toda a assessoria jurídica da Câmara e, provavelmente, a eleição do Oswaldo vai ser anulada em razão de falhas administrativas que não poderiam ter acontecido. O senhor disse sobre a questão do juiz acatar, né, a nulidade da chapa. Caso isso ocorra, o Oswaldo ele poderá estar participando novamente como candidato? Como seria na avaliação do senhor? Com certeza absoluta. Como eu acabei de falar, a falha, em tese, nem foi dele, pessoal. Não existe nenhuma questão de mérito que afaste ele de uma futura eleição. Então, não se trata de torná-lo inelegível ou de afastá-lo de uma eventual disputa. Anulou. Se ele pretender continuar na presidência, ele se coloca como presidente, alguém vai ter que presidir essa sessão, haverá uma nova votação, uma nova composição de chapa,
e ele participará normalmente. Ele querendo, participará normalmente. Se alguém me perguntar, politicamente, qual o senhor acha que seria o resultado? Eu diria que o resultado é ele ganhar novamente, porque ele possui maioria dentro da Câmara. Tá, mas então não seria uma perda de tempo do Judiciário? Eu vou anular uma situação e depois ela vai voltar ao normal? Acontece que compete ao Ministério Público a fiscalização efetiva da lei. Então, houve uma irregularidade. E irregularidade, seja ela pequena, seja ela grande, ela é uma irregularidade. As pessoas têm que começar a conviver com isso. Eu não posso sair por aí cometendo irregularidades, cometendo atrocidades. Tá? Então, existe um sistema legal, existe todo um ordenamento jurídico e ele tem que servir de balizador, ele tem que ser observado. Então, em razão disso, é muito bom que isso ocorra para que as pessoas tenham mais atenção no trato com as coisas públicas. A questão das ações que foram feitas, os projetos aprovados, caso haja anulação dessa chapa, existe algum questionamento ou algum prejuízo desses projetos e ações, doutor Oduvaldo? Não, nenhum prejuízo, até porque isso nem está sendo discutido no processo. Ou seja, é uma discussão única e exclusivamente de quem conduz as questões administrativas e de quem representa hoje a Câmara de Vereadores. Nada além disso. As questões de assembleia, as questões de reunião, de sessões ordinárias e extraordinárias, essas continuarão da forma com que foram colocadas, com que foram votadas. Não haverá nenhum prejuízo para qualquer projeto que tenha tramitado perante a Câmara de Vereadores. Então, o senhor acha que o Ministério Público acertou ao fazer esse questionamento e a nulidade dessa chapa? Eu não acho. Eu tenho certeza absoluta. Está de parabéns, doutor Tiago, e lamento, porque são profissionais do direito, que também fazem assessoria jurídica da Câmara, mas eles erraram ao deixar que o presidente, enquanto candidato, presidisse a sessão, sendo candidato à presidência da Câmara. Então, pecaram, erraram, foram infelizes, e, em razão disso, teremos aí, eventualmente, todos os atos revogados, todos os atos anulados. Obrigado, doutor. Nós vamos continuar com a entrevista para uma outra produção do Informativo. Nesse momento, meu agradecimento e as considerações sobre esse assunto. Obrigado a vocês e obrigado a todos aqueles que nos assistem.